Você lembra do Opala do BR Classic que está sendo customizado, né? A etapa de desmontagem, que sendo uma miniatura na escala 1:64, foi bem difícil e demorado. Daquela tinta que custou para sair, que, por sinal, um excelente verniz de fábrica. Dos pequenos defeitos de fundição que foram aliados antes da pintura nova, da base escura para realçar as partículas de alumínio da tinta, para deixar a cor muito mais viva e reluzente. Feito isso, foi só aplicar a tinta definitiva, porém o poliéster revelou mais alguns defeitos escondidos. Mas os defeitos foram possíveis de ajustar graças àquelas listas de microtextura, que elas não afetam a base de pintura. No caso, se a lixa tivesse arrancado a tinta, aí a solução seria a repintura. Então foi mais um tempinho lixando com a microtextura até alinhar a base e a lata, e por fim fazer a pintura definitiva. Tudo corria bem até que um vacilo terrível deixou todo o trabalho a perder. Mas graças a esse vacilo surgiu uma oportunidade de mostrar a você uma manobra de reparo que certamente um dia vai ser útil para você também. Mas vamos continuar nossa caminhada fatídica. A pintura ficou lisinha, perfeita, o que permitiu o próximo passo, as partes cromadas e os frisos. Comecei e terminei instalando os cromados com muito sucesso. Nada parecia que ia dar errado. Uma vez que os frisos já estavam instalados, seria a hora de instalar as lanternas frontais, que por sinal, se você se lembrar, elas foram destruídas na hora da retirada da tinta original da miniatura. Eu posso dizer que eu estava bem satisfeito com os resultados que eu tinha alcançado. Eu tinha feito uma solução de água e detergente para lavar os frisos que estava ao lado de outra solução de thinner PU, solvente do poliéster. Então, numa distração, eu enfiei a haste com algodão no pote do thinner e passei o thinner nos cromados pensando que era água. Aí já era tarde demais. O thinner tinha retirado a tinta de poliéster, deixado apenas a base de pintura, e a região ficou bem crespa. Sem dúvida é um estrago em tanto, mas ainda havia uma esperança. Com a lixa de microtextura, eu alinhei as duas tintas sem arrancar a tinta da base e deixei elas lisinhas novamente. Tudo estava pronto para dar o retoque. E aí, notou algo de diferente nessa máscara? Esses rolos são para criar overflow, ao contrário de evitá-los. Eu vou explicar melhor. A nova tinta que virá por cima vai criar uma nova camada, certo? Então nós temos a base de tinta, temos a tinta sobre a base de tinta e vamos ter a tinta sobre a tinta. Isso vai gerar o quê? Vai gerar um degrau. Se fosse a tinta PU, isso não seria um problema, mas como é poliéster, vai ser um problemão. Se a máscara estivesse colada na lataria, ela ia formar uma espécie de bandeja, e essa bandeja ela ia ser enchida com a tinta nova. Quando você retirasse a máscara, ia ficar aquele degrauzinho, aquela marca certinha do lugar que foi feito o reparo. Quando você usa essa forma cilíndrica, o vapor da tinta não acumula, então ele na realidade esfumaça aonde está
essa superfície cilíndrica. Dessa forma, ela não forma um degrau e o reparo fica imperceptível. Veja que o reparo ficou perfeito, sem degrau de tinta onde foi aplicado, e a pintura ficou uniforme e contínua, sem marca alguma. Mas a tinta metálica tem seus segredos, tem suas manhas. Se ela não tiver a mesma diluição, a mesma pressão de aplicação, o mesmo ritmo do vai e vem do aerógrafo, dá diferença na tonalidade. Infelizmente, nesse caso, não há o que fazer. Deu game over mesmo. É claro que houve uma sequência de erros, né, que começou com você manter um pote de solvente ao lado de um pote de água. Mas o principal erro foi não ter preparado tinta suficiente para que sobrasse justamente para um caso desses, de um retoque, de um reparo. Se eu tivesse feito essa mistura na época com reserva, certamente eu não precisaria ter que repintar a miniatura. Então, fica aí o vivendo e aprendendo com os erros sempre. Sempre aprendendo com os erros, não tem jeito. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu like. E eu espero que Deus acompanhe você essa semana que entra. E, se Deus quiser e permitir, até a próxima postagem para o nosso novo encontro. Até lá!